Oi, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo com um estudo, interessante para alicerçar a nossa fé. A palavra de hoje é sobre a personalidade apostólica. Nós estamos hoje no segundo vídeo, é a segunda parte do estudo. Se você perdeu o primeiro, veja lá no canal e assista a primeira parte da personalidade apostólica, a personalidade dos apóstolos de Cristo. Esta é nossa segunda parte, nosso segundo estudo. Então, quem nos seguiu no primeiro vídeo pôde conhecer um pouco sobre os 8 primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Claro que foi de forma bem resumida, mas deu para a gente entender bastante o que passaram, a história, a família, o ministério, e também a morte de cada um daqueles apóstolos, daqueles escolhidos por Cristo. Vamos ver alguns pontos da personalidade dos demais apóstolos que ficaram faltando, do vídeo seguinte. Vamos ver ainda seu ministério, como se deu a morte de cada um deles. Para ter base no que iremos falar, o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: ele chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. O intuito desse estudo é conhecer um pouquinho mais da vida desses homens que foram escolhidos por Jesus para propagar o reino de Deus e mostrar verdadeiramente o que é, de fato, um verdadeiro pregador da Escritura Sagrada. Antes de falar desse assunto, eu te lembro, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva em nosso canal e depois que você se inscrever, acione o sininho para você estar recebendo novos vídeos, que são lançados neste canal. Aí você também pode deixar o seu joinha, caso goste do vídeo, e compartilhar esse vídeo, o link nos seus grupos, no Zap, no Facebook, com seus amigos, familiares. É muito bom, faz com que esses estudos enriqueçam e alicercem mais ainda a nossa fé, ok? Pois bem, no vídeo anterior, queridos, nós falamos sobre André, sobre Simão Pedro, sobre Tiago Maior, nós falamos sobre João, sobre Filipe, sobre Natanael, sobre Mateus e finalmente nós falamos e paramos no primeiro vídeo sobre Tomé. Dando sequência, nós vamos falar agora sobre 2 irmãos. O primeiro é Tiago Menor, que significa sustentado pelo calcanhar. E vamos falar também Judas Tadeu. Judas Tadeu significa o abençoado. Então vamos discorrer aqui juntos porque não temos muito a falar sobre esses 2 apóstolos. Então vamos resumir um pouquinho aqui sobre eles. Tiago Menor e Judas Tadeu. Pouco se sabe sobre a biografia desses 2 que eram irmãos. Eram filhos de Alfeu. Segundo historiadores, eram 2 apóstolos. Alguns pesquisadores diziam que eles eram gêmeos. Eles tinham perfis idênticos de comunicadores. Eles tinham um coração grande, eram bons, eram generosos, buscavam sempre a harmonia do grupo, eram muitos queridos por todos. Eles tinham uma sensibilidade e uma simplicidade tamanha. Eles evitavam conflitos, eram prestativos, sempre prontos a ajudar e costumava a trabalhar em equipe e sugerir isso ao grupo. Se sujeitavam compreensivelmente às autoridades dos líderes que eram postos sobre eles. Sobre Tiago Menor, há 2 versões sobre a sua morte. Uma é de que ele foi apedrejado logo após teve um golpe de misericórdia que foi uma paulada. Essa é uma primeira versão. Uma outra versão sobre a morte de Tiago Menor é que
ele foi crucificado no Egito no ano de 62 depois de Cristo. Né? Provavelmente seria essa a sugestão de morte do apóstolo Tiago Menor. Ele foi crucificado no ano de 62 depois de Cristo. Ele tornou-se missionário na Palestina e no Egito, e provavelmente depois do Egito foi que ele foi morto. Já Judas Tadeu, ele morreu martirizado na Pérsia. Uma outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias. Quem foi Ananias? Foi um sumo sacerdote que sempre estava ali a denunciar os cristãos, né, às autoridades. Então, a mando de Ananias, o Judas, né, Tadeu, ele foi apedrejado até a morte. Então, pouco sabemos sobre a história de Tiago Menor e Judas Tadeu, mas o que os estudiosos e registros mostram é esse resumo aí, ok? O 11º apóstolo que vamos falar agora é Simão Zelote. Né? Simão Zelote significa aquele que ouve a Deus. Simão o Zelota, ou Simão o Cananeu, ele era natural da Galileia, foi um dos discípulos de Jesus Cristo que também fazia parte do grupo dos 12. Referido como o Cananeu, de acordo com o livro de Mateus. Mateus sempre intitulava ele com esse título aí, o Cananeu. No livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele já é conhecido como o Zelote. Sempre intitulava ele como o Zelote. Simão, o Zelote. Ele evangelizou também pelo norte da África, ele passou pela Ásia, ele também evangelizou na Espanha. Daí pode ter partido com Judas Tadeu para a Mesopotâmia, para a Síria, onde ele se encontrou com outros apóstolos ali e juntos evangelizaram aquela região. Falando sobre a personalidade de Simão Zelote, ele tinha um perfil ativador, ele tinha sua índole inflamada, era um revolucionário radical, impulsivo, prático, um rebelde iconoclasta. O que é isso? Iconoclasta quer dizer membro de uma seita religiosa do século VIII, que combatia o culto das imagens, ou quem se opõe ao culto das imagens. Ele combatia esse tipo de prática. Sempre ele se identificou com o partido do protesto. Ele era dos contra o reino, os que saíam da linha. Ele era dos contra do que pendiam para a idolatria. Ele era dos contra do que não respeitavam, né, a palavra de Deus. Era um homem de lealdade intensa, um judeu nacionalista. Ele era entusiasta da salvação, defensor do reino de Deus. Creio que tenha sido esse grande motivo aí, né, que ele possa ter sido escolhido como para ser um apóstolo de Cristo. Referências importantes, né? Simão Zelote, a meta dele, vencer desafios, né? Vencer desafios era com ele, tinha um senso de urgência em tudo, ele era fácil de ser motivado e fazia tudo do modo mais fácil, porém compreensível. E além do mais, ele motivava, né, a resolver questões nessa forma aí. Sempre ele trabalhava do jeito dele. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso tudo o que se sabe dele, além disso aqui, é pura especulação, né? Há alguns livros, alguns registros que falam sobre Simão Zelote e nós não encontramos respaldo disso aí. Então há muita especulação sobre a vida, a personalidade e o caráter dos apóstolos. Então a gente precisa ter cuidado em algumas coisas que a gente lê por aí. Ok? Sobre a morte de Simão Zelote, segundo o cronista cristão Egésipo, Egésipo é um cronista próximo daquele tempo ali que registrou muita coisa interessante. Ele diz que Simão encontrou martírios nos tempos do imperador Trajano,
né, lá em Roma, durante o massacre que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade, né? Essa é a idade provável, né, do martírio do apóstolo Simão Zelote. Então, resumindo aí, todo o apanhado que a gente se sabe sobre a vida, né, o ministério, personalidade de Simão Zelote. Como eu disse, há muitos livros, artigos aí que geram especulações, aí tecem e aumentam muita coisa, então tenham cuidado no que você lê, ok? O 12º apóstolo de Cristo que foi escolhido foi o Judas Iscariotes. Talvez seja o apóstolo mais conhecido de todo mundo, né? Falar dos apóstolos de Cristo, todo mundo lembra, o traidor. A palavra Judas Iscariotes significa abençoado, isso mesmo que você ouviu, abençoado, da raiz grega Iouda Iscariote, né? Ioudas é uma helenização do nome hebraico para Judá, né? E Yehudá, palavra que significa abençoado, louvado. Daí o significado da palavra Judas Iscariotes. É, por sinal, o nome de apóstolo que mais vezes aparece nos evangelhos. Se você for contar ali, ele aparece 20 vezes nos evangelhos, o nome de Judas Iscariotes. Ele vem depois do nome de Simão Pedro, né, que também aparece bastante. Judas Iscariotes, com um perfil idealizador, ele era criativo, intuitivo, né? Tinha um pensamento no futuro, é um dos mais instruídos apóstolos de Cristo, depois de Mateus. É um dos mais intelectuais ali. Ele tinha dificuldade de entender apenas a si próprio, né? Ele não era sincero ao lidar consigo mesmo, ele tinha algumas dúvidas sobre a personalidade dele, mas também ele tinha um lado organizador muito acentuado, ele era eficiente, ele era habilidoso e com um tato muito interessante. Tinha uma paciência apurada, desempenhou com eficiência a função de tesoureiro, porque ele já vinha do palácio exercendo essas funções, então ele optou em seguir Cristo e as suas funções ele trabalhou no grupo dos 12. Ele acreditava em Jesus, mas também talvez ele não tenha amado Jesus de todo o coração como os demais amaram, mas ele achava Jesus interessante, ele aprendeu muito com Jesus, mas voltando no que eu disse sobre ele não tinha facilidade de ser sincero com ele mesmo, ele não conhecia ele totalmente, então seria mais complexo ele conhecer a Jesus. Se eu não me amo, é muito complicado eu amar outra pessoa. Se eu não tenho autoestima, é muito difícil eu ser agradável para outrem. Então é nesse aspecto aí que se encaixa Judas Iscariotes. Era uma pessoa que ainda não tinha descoberto a sua identidade. O caso de Judas ilustra a verdade que está em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminhos que parecem justos para o homem, mas no final são caminhos de morte. Talvez Judas tivesse entrado ali naquele caminho para tentar se identificar, mesmo assim ele não conseguiu. O caminho dele terminou em morte. O seu sentido de valores e lealdade não era totalmente perfeito. De acordo com alguns estudiosos, Judas de Iscariotes, ele teria sido membro da seita dos Zelotes com o messianismo político, né, do primeiro século. Judas estaria convencido de que Jesus, com todo o seu poder, concretizaria a chegada do reino tão desejado de Israel. Judas não era diferente de tantos outros que esperavam um rei que empunhasse a espada e fosse combater Roma. A força de Roma, né? A maldade que Roma exercia sobre os cristãos. Muitos esperavam um Jesus tipo um Josué, um soldado de guerra, mas Jesus veio mostrar o caminho do amor, né? Ele veio combater a maldade, a crueldade, a violência
com amor. Talvez isso tenha criado uma interrogação e a mente de Judas entrou em parafuso. Os apóstolos de começo também ficaram que perdidos em suas ideias, mas foram sendo trabalhados e até entender, de fato, o caminho para o reino dos céus que Jesus veio apregoar era o caminho do amor, não era o caminho da violência. Mas isso ainda não tinha encontrado espaço na cabeça de Judas Iscariotes. Mas com o tempo terá começado a sentir-se desiludido, talvez não tenha encontrado de fato a sua identidade, aí começou a se afastar, porque Jesus não teria correspondido aos seus ideais, às suas expectativas, desencantado então com Jesus, e teria entregue Jesus ao Sinédrio, né, para assim unir o povo judeu numa revolta contra Roma. O desencadear, o estabelecimento imediato do reino de Deus não se dava da forma dele. Então, se eu entregar Jesus, o povo se revolta, aí de fato vai acontecer o que eu quero. Acabou traindo a Jesus por 30 moedas de prata. E a única... o único registro de morte dos apóstolos nesse sentido aqui é a morte que é relatada de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele se enforcou após trair Jesus por essas 30 moedas de prata, e o relato completo disso que estamos falando está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 3 a 5. Ok, queridos? Então, descompôs aí o grupo dos 12. Né? Mais na frente, Jesus havia já ressuscitado, Jesus já tinha aparecido nos 40 dias para muita gente, Jesus foi assunto aos céus e houve a descida do Espírito Santo em Pentecoste. Os apóstolos receberam o poder do céu, foram propagar o evangelho do reino, foram divulgar o evangelho do reino, mas antes disso Pedro sentiu a necessidade. Jesus escolheu 12, estamos em 11. Alguém precisa ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Então houve uma eleição ali e um dos escolhidos foi Matias. Então Matias é o 13º apóstolo para ocupar o lugar do 12º. Matias, o sucessor de Judas Iscariotes. Isso está registrado em Atos capítulo 1, versículos de 21 a 26. Quem foi Matias? Foi o apóstolo de quem menos se sabe entre todos os apóstolos. Se nós falamos ali sobre Tiago Menor e Judas Tadeu, que tinha pouca coisa sobre ele, muito menos tem sobre Matias. Foi o escolhido entre os demais discípulos de Jesus para preencher a vaga do grupo dos 12 deixada por Judas Iscariotes após o suicídio. Isso é o que mais se taxa. O apóstolo Pedro, diante de um grupo de quase 120 pessoas, ele fez uma exposição acerca do que havia acontecido com Judas. Ele resumiu ali, né, o cumprimento nas escrituras, ele falou do livro dos Salmos, da boca de Davi, está lá em Atos capítulo 1, e Pedro também mostrou a necessidade de que fosse ocupado aquela vaga, né, após a ressurreição de Cristo. E para ser escolhido, o candidato deveria cumprir as principais exigências. Para ser escolhido, ele tinha que ter acompanhado os discípulos durante todo o ministério de Jesus, ou seja, desde o batismo realizado por João Batista até a ascensão de Cristo. Então, nesse intervalo aí de todo o ministério de Jesus, o candidato a ser escolhido, ele deveria ter participado desse espaço aí. Logo, o novo apóstolo obrigatoriamente deveria ser capaz de testemunhar a ressurreição de Cristo, ou seja, ter visto o Cristo ressurreto. Isso é interessante, né? O antigo historiador Eusébio, ele defendeu que Matias provavelmente tenha sido um dos 70 discípulos escolhidos por Jesus para a missão descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Porém, queridos, fora o relato no livro de Atos, Matias é mencionado em nenhuma outra passagem no Novo Testamento. O único relato dele está no livro de Atos. Mesmo assim, podemos afirmar com certeza que ele acompanhou o ministério de Jesus. Alguns estudiosos dizem que ele foi um grande pregador lá na Etiópia.
Apesar de que a Bíblia não traz muita referência sobre Matias, você vê aí que só tem os registros dele no livro de Atos. Matias pregou bastante na Judéia e aí ele acabou sendo apedrejado pelos judeus, martirizados também. Ok? Então, fecha aqui então o grupo dos 12, né? No caso seria 13, tirando Judas Iscariote, entrando Matias, mas está aí uma visão resumida sobre a família, ministério, chamado e personalidade desses homens de Deus que travaram na história a maior batalha de suas vidas. Queridos, sobre os evangelhos sinóticos, a palavra sinótico, talvez você já tenha escutado falar, evangelho sinótico, o que é isso? Sinótico basicamente significa ter a mesma visão. É uma palavra que vem da raiz grega, na sua raiz grega, sim, que quer dizer mesmo, e também ótico, que está relacionado à visão. Daí veio o nome para o nosso português, ótica, né? Onde você vai fazer seus exames de vista. Quando os 3 primeiros evangelhos são comparados, Mateus, Marcos e Lucas, os relatos são muito semelhantes entre si, né? O conteúdo, a expressão, né? Como resultado, aí eles são referidos como evangelhos sinóticos. Eles têm a mesma visão, eles são ali que semelhantes, certo? Tá dando para entender? O evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João. O evangelho de Mateus, ele foi escrito pelo apóstolo Mateus. Os outros 2 evangelhos que não são apóstolos, né, que escreveram, foi o evangelista Marcos e o evangelista Lucas, que escreveram os evangelhos nos seus respectivos nomes. Muitos acham que Marcos e Lucas foram apóstolos. Vamos então saber um pouquinho deles, né? Marcos e Lucas. Lucas é um sírio, né, de Antioquia, sírio, de raça, de profissão, mas antes de falar de Lucas, eu queria chamar a atenção de Marcos porque é um dos que é mais comparado com os apóstolos. Quem foi o evangelista Marcos? Marcos foi um discípulo de Pedro, né? E foi também um dos 70 discípulos escolhidos para evangelizar. E esses 70 que você sempre está falando aí, Ailton, quem são eles? Esses 70 discípulos foram escolhidos para imitarem a Jesus e os apóstolos na propagação do evangelho de Jesus Cristo. Isso está registrado em Lucas no capítulo 10. Se você for lá dar uma folhada, você vai entender. Marcos foi o fundador da igreja de Alexandria. Ele era de origem hebraica, da tribo de Levi, e de acordo com Eusébio de Cesareia, né, o historiador, em um determinado ponto do caminho, Pedro encontrou Marcos, e aí restaurou a fé de Marcos. Mas espera aí, restaurou como assim? É porque no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 44 a 46, ali mostra que Marcos havia deixado de seguir Jesus, né? Por alguma intriga, algum pretexto ali, Marcos se afastou de Jesus. Lá na frente encontra com Pedro, aí Pedro restaura a fé de Marcos e Marcos passou a acompanhar Pedro como discípulo de Pedro. Certo? Aí Marcos tornou-se companheiro de Pedro na viagem e também se tornou intérprete e escriba de Pedro. E é algo interessante da gente notar isso aí. A pregação de Pedro na cidade teve tanto sucesso que ele foi presenteado pelos habitantes da cidade com uma estátua. Isso foi a pedido da população. Vamos fazer uma estátua de Pedro. Marcos, então, por sua vez, escreveu todos os sermões de Pedro, né, compondo assim o Evangelho segundo Marcos. Olha que interessante. Isso foi antes de partir para Alexandria no 3º ano de Cláudio, né, ano 43 depois de Cristo. Pois é, queridos. Então, olha que é algo interessante. Se a gente queria muito ter conhecido o Evangelho do apóstolo Pedro, que não tem,
Tá aí o Evangelho de Marcos. Marcos foi apenas o escriba, mas o conteúdo foi da cabeça de Pedro. Então a gente poderia dizer, o Evangelho de Marcos também é o Evangelho de Pedro. Certo? Era esse fator interessante que eu queria chamar a atenção antes da gente falar de Lucas. Então, vamos voltar para Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi quem escreveu o Evangelho de Lucas, mas também escreveu o livro Atos dos Apóstolos. Ele escreveu esses dois livros. Lucas foi um médico grego que viveu na cidade grega da Antioquia, na Síria Antiga. A primeira referência de Lucas encontra-se na Epístola a Filemão, escrita por Paulo de Tarso no versículo 24. Lucas, um sírio de Antioquia, sírio pela raça, médico de profissão. Tornou-se discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu a Paulo e ficou com ele até no dia que Paulo morreu. Tendo servido o Senhor com perseverança, Lucas era solteiro, não tinha filhos, mas era cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Lucas, ele morreu com 84 anos de idade. O Enhan, ele assevera que, além de Lucas ser um dos 70, ele era também um dos discípulos de Emaús, parente de Paulo, de Lúcio de Cirene. Nem todos os acadêmicos têm tanta certeza disso como Enhan, mas é isso que registra sobre o evangelista Lucas, É o que temos dele. Mas não deixaríamos de falar, depois de ter dito sobre todos os apóstolos, sobre os evangelistas, Marcos e Lucas, não deixaríamos de falar sobre também aquele que desbravou, aquele que explodiu, o reino de Deus na terra, o apóstolo Paulo, muito conhecido como apóstolo dos gentios. Quem foi Paulo? Apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Ele foi o autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, ele era conhecido como Saulo, perseguia os discípulos de Jesus Cristo aos arredores de Jerusalém. Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Uma grande parte do Novo Testamento tem a mão de Paulo. Saulo, nome romano, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Isso está registrado em Atos 16. Tarso não era um lugar insignificante, não. Atos capítulo 21, no versículo 39, ao contrário do que muita gente pensa, é um centro de cultura grega, uma cidade universitária. Ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora Paulo tenha nascido um cidadão romano, Paulo também era judeu. Ele era da dispensação, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Ele era membro também do partido dos fariseus, conforme registra Romanos capítulo 11, Filipenses 3 e Atos 23, que ele era membro desse grupo. Embora, queridos, não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei, Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, nos registros, a gente só sabe que ele era neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico. Ele era herdeiro da tradição do farisaísmo. O que era o farisaísmo naquela época? Grandes observadores da lei. Um ciclo mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Esses registros estão em Gálatas, em Filipenses, no capítulo 1, capítulo 3. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. Então, a família de Paulo era uma família que podia sustentá-lo. O livro de Atos dos Apóstolos informa que, quando Estevão foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas nos pés de Paulo de Tarso, ou de Saulo de Tarso.
Está lá em Atos capítulo 7, precisamente no versículo 58, registra isso aí. Após o episódio da morte de Estevão, aí Paulo de Tarso assumiu uma posição importante para perseguir os cristãos. Ele subiu de cargo aí e ficou mais feroz ainda contra a igreja do Senhor. Ele recebeu a autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele próprio dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Leia lá em Atos 26, versículo 10. O próprio Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 1, ele afirma que respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Olha aí. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso ele partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquele lugar. Mas de repente algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história de toda a humanidade. Não há informações detalhadas, queridos, sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo ele pregou rapidamente em Damasco, depois foi passar um tempo na Arábia, está lá registrado em Atos 9, Gálatas 1. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo ele retornou para Damasco. Só uma notinha de rodapé. Damasco é a cidade viva mais antiga do mundo. Fecha aspas. Ok? Então, trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano, que foi a Galácia, a Macedônia, a Caia e Ásia. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Agora, dessa última vez, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero. Isso por volta do ano 67 a 68 depois de Cristo. Registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a seguir. As epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente, por exemplo, que é cerca do ano de 95 depois de Cristo, o cânon muratoriano, que é 170 do ano 170 depois de Cristo. Eles testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. Então são registros que nos traz fundamento de que Paulo ele ultrapassou a região em que ele pregava. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto à estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ali ele teria sido decapitado. Por fim, o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse, muito conhecido lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu gostaria de ler para a gente finalizar esse pensamento de hoje. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos que amaram a sua vinda. Esse texto ele encaixa perfeitamente na vida, no ministério do apóstolo Paulo. Eu creio que após aprendermos um pouco sobre a vida dos apóstolos e discípulos de Cristo, podemos aprender o quanto eram pessoas com muitas falhas na maneira de viver, em suas personalidades, pessoas difíceis de compreensão e de entrosamento. Eram bravos, com espírito de dúvida, muitas vezes cabeças duras. Apesar de todas suas falhas e problemas, após receberem o Espírito Santo, vemos que atuaram em um único objetivo: pregar o Evangelho, o reino de Cristo por toda a terra. O que mais me impressiona, queridos, é o fato de amarem tanto a palavra, de levarem tanto a palavra da salvação às pessoas, que eles não temiam a morte em nome de Jesus Cristo. As maneiras em que foram mortos,
As dificuldades que enfrentaram fazem-me parar para analisar. Será que nós, pregadores, seríamos capazes de enfrentar e passar metade do que eles passaram por amor à obra de Cristo, em nome de Jesus? Eles foram importantíssimos para que o evangelho se espalhasse de forma organizada. Então, queridos, a pergunta: o quanto nós amamos Cristo de verdade? Somos realmente capazes de enfrentar perseguições por amor à palavra de Deus? Pois é, queridos, cabe a nós o corar de vergonha quando estudamos a vida desses homens. Ou então, a convicção de que precisamos verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus. Afinal, cada um de nós certamente é discípulo de Jesus Cristo. Uns como apóstolo Paulo, outros como Saulo de Tarso. Onde você se encaixa? Que Deus te abençoe e que você reflita, principalmente você que é pregador, pastor, reflita o que é um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.